Fala galera do Flatout, tudo beleza? Aqui é o Juliano Barata, editor-chefe. E este cara aqui, muito bem, poderia ser um super sedã australiano da Ford ou da Holden. Um V8 Supercharger aí, de mais de 500 cavalos, 550 cavalos embaixo do capô. Uma cor super agressiva, Rebel Blue, uma asa traseira digna de um WRX STI, um kit aerodinâmico completo com difusor e tudo, por sinal. Mas esse cara aqui nasceu na Inglaterra, Jaguar XF-R S, a versão mais extrema aí da família XF. É um carro que eu também posso interpretar como uma espécie de Shelby GT500 de 4 portas, não só por causa da cor, né? No caso aí a gente está falando de uma cor que parece bastante com o Grabber Blue, né? Do Mustang Boss, mas também por causa do motor, né? O V8 Supercharger, 5 litros, né? Muito parecido, inclusive com um certo parentesco com o do Mustang GT500, e um carro com uma pegada assim totalmente australiana, o mais próximo que você pode chegar da Austrália sem ter nenhuma marca aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Esse ronco e esse zunido do Supercharger, né? Essa combinação de ronco de V8 com zunido do Supercharger é extremamente Mad Max, né? É uma coisa de outro mundo, né? Eu sei que no papel, na teoria, inclusive em boa parte do mercado, ele vai concorrer com o trio de ferro alemão, né? BMW M5, o RS7 da Audi, o E63 da Mercedes, mas esse aqui é um carro com muito menos formalidades. Essa carroceria intermediária, que não é o full size, mas não é o sedã compacto do trio de ferro alemão, que seria o Série 5, essa família aí E da Mercedes, essa proporção de carroceria entre os carros alemães, eles têm uma cara e uma pegada bastante séria, um pouco mais sisuda. E esse carro aqui, o XF-RS, ele desmonta isso completamente. Ele vai por um caminho muito mais agressivo, como eu falei lá atrás. Mas você entra aqui dentro, você não vai se sentir tão longe de um Shelby GT500 de 4 portas. Um carro me surpreendeu pelo conforto, inclusive. Não é um carro de track day, embora eu acho que você pode brincar com ele e se divertir bastante, mas você vai ter que observar o comportamento dos freios, porque é um carro pesado, né, com quase 2 toneladas, 1.870 quilos mais ou menos. Mas é um carro extremamente agressivo, tanto em termos de estilo quanto em termos de pegada. A mordida do Supercharger, ele permite uma saída de curva muito forte. E esse zunido? Isso é coisa de louco. É viciante. Como vocês devem saber, esse motor V8 Supercharger, ele é usado em uma série de outros veículos da Range Rover e da Jaguar. No caso, nessa configuração de 550 cavalos, são as versões mais esportivas e mais agressivas da Range Rover e da Jaguar. Esse é o mesmo motor do F-Type V8R, é o mesmo motor do Range Rover SVR, né, do Sport SVR. Motor extremamente forte, bloco de alumínio, cabeçotes de alumínio, injeção direta, um compressor twin screw da Eaton, que tem um zunido maravilhoso. E eu sinto falta inclusive de um pouquinho mais de ronco de motor. Eu tô com o modo Dynamic acionado aqui, mas ele não altera o funcionamento do escape, né? Ao contrário do F-Type, esse aqui não tem aquela válvulinha, salvo engano meu, mas eu acho que ele não tem a válvula de escape para deixar o ronco mais presente. Isso é uma coisa que apareceu na Range Rover SVR. O primeiro carro do grupo que eu vi isso é o Jaguar F-Type, e aqui ele fica num ronco que você sabe que é sensacional, mas que é tão legal que você queria ouvir ele mais. A primeira coisa que eu faria com esse carro aqui sendo meu seria alterar tranquilamente os abafadores para ouvir mais essa música, porque se você pega um carro desse tamanho, com essa asa atrás, dessa cor, e você esconder o caráter muscle car dele só para os outros ouvirem, né? Porque quem tá fora ouve bem, mas aqui dentro eu queria um pouquinho mais de ressonância.
Aí é lógico que você vai abrir um balde um pouquinho da proposta de conforto, mas eu acho que você vai se divertir bem mais. Uma outra forma interessante de ver esse carro aqui é o seguinte: a gente tem o F-Type V8R, até há pouco tempo atrás ele era tração traseira, aí chegou aí a versão de tração integral que substituiu no mercado brasileiro, então hoje você só vai encontrar o V8 de tração integral entre os Jaguar F-Type Coupé, né? No Jaguar F-Type eu tinha sentido que era um pouco torque demais para aquele entre-eixos, para aquela altura do carro, e aqui é uma história bastante diferente. O carro ele tem meio metro a mais de comprimento, tem mais ou menos 200 kg a mais do que o F-Type, e tem aí cerca de 28, 29 centímetros a mais de entre-eixos. Então, com um pouquinho mais de massa, uma inércia polar um pouquinho maior, esse carro aqui é adequado, entendeu? O V8 Supercharger de 550 cavalos para uma versão extremamente esportiva, num sedã desse tamanho, é uma coisa maravilhosa. O consumo, como a gente consegue ver aqui, é uma insanidade, né? É normal você topar com consumo na casa dos 4 km por litro com esse carro, isso incluindo na cidade, na estrada. Se você for muito carinhoso, talvez você chegue na casa dos 9, 10. Mas é um carro que realmente, como eu falei, australiano em essência, Mad Max feelings, sabe? Supercar, o negócio é Australian Supercar, é carro para acelerar e não fazer conta. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele acaba oferecendo uma proposta que não tem no mercado, né? Você tem sim sedãs tão rápidos quanto, mas eu digo mais uma questão de atitude, né? Se você põe lado a lado aqui o RS7, o M63, a M5 certamente mais rápido que esse carro aqui em circuito, mas a forma como essa entrega acontece é uma receita diferente. E não que uma seja melhor ou que a outra seja pior, mas que essa daqui oferece um molho mais único, isso não existe muita dúvida em relação a isso. Dó de passar por esses galhos, né? Uma coisa também que faz piorar o consumo é essa porcaria desse ronco desse V8 com Supercharger. Você toda hora vai querer ouvir isso. Não tem como você não querer fazer esse motor cantar sempre. Uma coisa que, e me desculpem pela abusada aí nesse trecho, uma coisa que eu percebi nesse carro aqui, uma grande evolução por sinal, entre este carro e o XFR, é a parte de programação, especialmente a parte do torque vectoring e do próprio controle de estabilidade. Eu estou aqui no modo de programação, no qual eu desliguei o primeiro estágio do controle de estabilidade. Então o controle de tração está parcialmente desligado e o de estabilidade está mais permissivo. Vocês viram que em alguns momentos desse vídeo eu realmente tive que segurar, contra-esterçar o carro para manter a trajetória dele. Mas ao mesmo tempo, e eu já tinha feito esse teste antes, se eu começasse a chegar perto do ponto em que o carro assumisse um ângulo de yaw, uma atitude em relação à trajetória muito agressivo em termos de saída de traseira, aí o controle de estabilidade de tração segura o carro na hora. Então essa configuração aqui é a ideal e é a mais segura para você andar forte em qualquer situação, especialmente no autódromo, porque esse carro ele tem muito torque.
Então a curva de aprendizado dele é um pouquinho grande, porque é um carro pesado e é um carro com muita força. Então o pneu não dá conta, é um P0, 295 mm atrás, mas não dá conta. E é um carro que é uma pilotagem um pouquinho mais cerebral que você tem que fazer com esse carro, mas não chega a ser uma coisa que você precisa ficar se amordaçando como era no F-Type V8 de tração traseira apenas, né? Esse carro aqui você já consegue dar a pé com um pouquinho mais de vontade. E como eu falei, o torque vectoring desse carro, ele melhorou bastante. Então, apesar de ter 2,90 de entre-eixos, ele traga o carro para dentro nas curvas, e isso ele faz por meio de abrir e fechar o bloqueio do diferencial traseiro, obviamente traseiro, porque esse carro é tração traseira. Certo, pessoal? Essa foi uma voltinha bem rápida aí, mas para vocês verem o carro em ação. Lembrando aí para os usuários de YouTube que esse vídeo ele é um suporte, tá? A nossa matéria, na verdade, é no site Flatout, www.flatout.com.br. Lá você vai encontrar a matéria completa com um monte de foto, uma descrição mais refinada, mais detalhada, tanto do conjunto mecânico, quanto dos acabamentos, quanto da própria dinâmica do carro. Nossa, quase acontece um acidente aqui. E então não esqueçam, porque a gente tem muitos visitantes no site aí, graças a Deus a gente está conseguindo bater aí a média de 1.7, 1.8 milhão de visitas no Flatout todo mês. Mas eu sei também que tem muita gente que não sai do YouTube, e se você é um desses caras, entra lá no Flatout que você vai pegar a matéria inteira. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela atenção aí, me desculpe pelos abusos aí, e um abraço.